Olá, eu estou aqui com a doutora Thaís Moura, ginecologista. Que prazer Prazer tê-la é aqui com a meu, gente, que vai falar Mônica. sobre um problema que tanta mulher sofre, né? Verdade. Graças a Deus eu não passei por isso, mas eu tenho muitas amigas, que é a endometriose. Primeiro define para quem não sabe ou não teve o que é a endometriose. Primeiro agradecer a participação aqui. Sempre um Obrigada, prazer estar com você, que Mônica. bom. Os projetos são maravilhosos. Endometriose cada vez mais frequente, né, da gente ouvir falar. Realmente é uma É, doença muito prevalente. A gente estima aí que 10 a 15% das mulheres em idade uau, reprodutiva tenham, então é bastante gente, né? E a endometriose, ela é célula de endométrio, que é a camada que só reveste ali a parede de dentro do útero. Ela vai para outros lugares. Então, são células endometriais fora do útero. E aí, quando a mulher sangra, né, menstrua, menstrua. teoricamente, essas outras células que estão em outros locais sofrem um processo de inflamação e toda doença é baseada em inflamação e cicatrização, inflamação e reparação. Diz que pode vir até para perto do estômago, pode ir para qualquer lugar do Pode, abdômen. pode. Menos comum, mas pode. Meu Deus. Os sintomas, quais são os principais? Eu sei que a dor é um deles. E se isso afeta a fertilidade? Pode afetar. Sintomas principais são dor, né? Então, a cólica menstrual é uma cólica É mais menstrual intenso. intensa. É até curioso porque às vezes definir o normal da cólica, né? Tem paciente que fala: você tem cólica? Não. Como é que é a sua cólica? Não, uma cólica normal. O que é o normal? Às vezes é o normal que a pessoa passa o dia inteiro tomando remédio, com bolsa de água quente na barriga. Já a minha, eu achava assim, talvez nem fosse tão gigante. Isso para mim era tanta dor nas pernas, tanta Que é dor. uma queixa também, Mônica. Mas Então, não, assim, acho mas que não não era era. Não, endometriose. acho que não. Mas em adolescentes é muito característico elas terem também náusea e vômito associado. Mas para as mulheres adultas, né? Então, assim, cólica menstrual, pode ter dor na hora da relação sexual, principalmente uma dor não na penetração, mas no fundo, No quando bate ali fundo. no fundo, posições mais profundas. Dor para evacuar ou para urinar quando está menstruada, é um sintoma que é Nossa, bem gente. típico e as pessoas às vezes nem percebem que tem, pode ter sangramento uterino aumentado, e aí um dos sintomas pode ser a infertilidade. Mas não é uma sentença de infertilidade, né? É importante a gente falar isso. Então, assim, ela Pode ser tem uma uma. decorrência, tipo assim, se tratar cedo e vai conseguir invalidar Pode. essa possibilidade? Eu brinco que, assim, muitas mulheres da minha geração, né? Eu tô com 40 e poucos anos. Não parece? Tem cara de 30? Pois é. Tiveram muito esse momento, assim, de ter uma história de infertilidade com a endometriose. Então, foi uma geração que começou a ter vida sexual ativa, às vezes, mesmo antes da vida sexual ativa, tinha muita cólica, o ginecologista entrava com pílula, e aí ficava usando anticoncepcional muitos anos, Ah, eu conheço muito, era por isso, então? porque mascarava a doença, né, Sim. para as pacientes que tinham endometriose. Geralmente, a endometriose ela evolui muito devagarzinho, ela é muito insidiosa. Mas, imagina nesse tempo todo, aquela doença que iria evoluir, que está sendo mascarada, a paciente nem procura. E estava E acontecendo. estava acontecendo. E aí foi uma geração também que deixou muito para mais tarde engravidar, mais do que a da minha mãe, por exemplo. Né? Minha mãe tinha os 2 filhos com 26 anos. Então, a minha geração, não. Minhas amigas começaram a tentar engravidar, eu mesma engravidei com 32. Teve gente que deixou para 38. Aí, essas mulheres, elas acabavam somando uma doença que evoluiu por muito tempo com o fator da idade, que acaba diminuindo um pouco a fertilidade. Nossa. Mas, de modo geral, assim, Mônica, é uma associação com fertilidade de 30% a 50%. Então, até 70% das mulheres com endometriose não vão ter dificuldade para engravidar, mas ela, sem dúvida, é um fator de risco e está, sim, associada com infertilidade. Então, essas mulheres deveriam programar engravidar um pouquinho antes, assim. E nesses principais sintomas, como é procurar dizer logo ao seu ginecologista, a sua Isso, ginecologista. valorizar. E quais são as opções, Thaís, de tratamento para o controle da endometriose e quando é que a cirurgia é indicada? Ou se é sempre direto à cirurgia? Não, não é. A gente tem 3 indicações que são, de acordo com os protocolos, as indicações assim absolutas de cirurgia. Então, aquela situação que a paciente não pode fugir de operar.
E aí até independe do sintoma. Então, mulheres que têm lesão que pode obstruir o intestino é uma indicação. Mulheres que têm lesões que podem obstruir a passagem da urina e até evoluir com perda de função renal é outra indicação. E cistos de endometriose, que são os endometriomas muito grandes nos ovários. Então, essas 3 indicações, elas são absolutas e aí não tem jeito. Mas isso não é a maioria dos casos. A maioria dos casos são pacientes que têm sintomas, que fazem diagnóstico e que precisam de um tratamento para melhorar a qualidade de vida. Sim. E ou para ajudar a engravidar quando ela tem aquela dificuldade. Então, geralmente, fora dessas 3 situações, primeira conduta é tentar tratamento clínico. Certo. E aí pode ser com método de bloqueio menstrual, porque a principal queixa, geralmente, ela é a menstruação, né? Sim. É o período menstrual. E é a causa, assim, o gatilho é quando menstrua, né? Por muito tempo, assim, a gente achava... A primeira teoria, né, era de fluxo retrógrado. Então, assim, a gente menstrua, aí o sangue cai na cavidade e aquilo dá endometriose. A gente sabe que só isso não explica tudo, não. Geralmente, a mulher tem uma tendência genética, né, familiar, a ter, por isso a história familiar. Isso, se tem a ver, cuidar, preste atenção se a sua mãe teve. Exato. Aí começa a aparecer uma tia, uma irmã. Porque às vezes, se a minha mãe teve, por exemplo, ela nunca ia saber que era endometriose, porque não se falava nisso, eu acho. Nem se fazia diagnóstico. E era isso, era um padrão que as mulheres engravidavam muito mais cedo, às vezes tinham mais filhos. E aí não sentiam tanto. E eu acho que também era um momento assim que, com 40 anos, tem muito aquela história, né? Com 40 anos, ela já tinha tido os filhos, aí sangrava muito, tinha um mioma, às vezes era um miominha, tirava o útero, sabe? Então, hoje, assim, passa muito por essa questão de bloquear a menstruação, não como um método curativo, porque a gente sabe que não é só essa causa da doença, mas como um método de alívio sintomático. Então, fica sem menstruar, que é o período que mais tem dor, e aí tem, assim, algumas outras opções, né? Então, dieta anti-inflamatória, que tem muita gente que acredita, que acha que faz sentido, é uma doença inflamatória mesmo, acupuntura, fisioterapia pélvica, tudo que a gente pode tirar que desinflama, né? Por ser uma doença inflamatória, pode ser interessante. Há algum estudo, algum indicativo de quando na menarca, né, a adolescente tem a sua primeira menstruação, já haver uma prevenção para que ela não tenha endometriose, tipo HPV? Infelizmente não, Mônica. É só vendo para crer. Esse a gente brinca que, assim, recentemente fui num congresso e a pergunta era assim, a pergunta de milhões, né? O que a gente pode fazer para evitar, para prevenir? Não, o que eu vejo de ganho é que hoje a gente faz diagnóstico mais precocemente, então você consegue acompanhar essa paciente, então além dela melhorar, né, deixar de ter todos esses anos de sofrimento, porque elas vêm com uma queixa de muito tempo de sofrimento, você já começa a tratar e melhora a qualidade de vida. Por outro lado, você programa o futuro reprodutivo dessas mulheres que são muito jovens, né? Mas infelizmente Então eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que têm esses sintomas pensando que é isso mesmo. Não é, gente, não é isso mesmo, tá? Dor não é normal, dor demais não é normal. Então, uma cólica que te incapacita das atividades diárias, que te obriga a usar medicamento, né, que faz com que você mude suas atividades sociais sabendo que vai estar menstruada, isso não é normal. Aquela história de quando casar passa, quando tiver filho passa, não precisa esperar tudo isso. Adolescentes, atenção quando tiverem, além das cólicas, náusea, vômito, isso é um sinal muito importante. Dor na hora da relação também não é normal, né? Então, eu acho que meu útero é retrovertido, não é normal. Nada, você tem que ir a ginecologista. Procura sua ginecologista. E essas duas queixas que são bem assim, a dor para evacuar, que às vezes a paciente acha que também. Sempre foi assim minha vida inteira. Quando eu estou menstruada eu vou evacuar, eu tenho uma pontada perianal. Isso é um sintoma assim bem específico. Então procure ginecologista, não fica esperando não. E se você não tem, procura a doutora Thaís, que ela é uma craque. Obrigada, querida. Mônica, é um prazer. A gente fica aqui porque a saúde tem que estar em dia.